Pai do seu irmão, Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Hoje, irmãos, eu gostaria de fazer um comentário acerca da passagem que está em Romanos capítulo 7, versículo 14. E diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Nós vemos, meus irmãos, que no decorrer do capítulo 7, o apóstolo Paulo está tratando várias questões de carne, de pecado, de lei. Mas o que nós percebemos, irmãos, nesse versículo aqui, é que quando ele fala da lei, ele não quer dizer que é a lei que nos redime, que é a lei que no caso a gente vê que Jesus ele veio e cumpriu a lei e agora nós não estamos mais debaixo da lei, debaixo da graça. Não. O que ele está querendo dizer aqui é que o homem tem os seus limites para não pecar contra Deus. Então quando ele fala, porque bem sabemos que a lei é espiritual, a questão da espiritualidade aqui é a questão do homem saber da sua moral, ou seja, da sua inteligência. Ele sabe para ele o que é certo e o que é errado. E é por isso que ele diz, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Ou seja, eu sou sujeito a tudo isso que está acontecendo. Por que Deus cria a lei? Deus cria a lei, meus irmãos, para que o homem, para que aquela civilização da época de Moisés, quando Moisés tirou quase 3 milhões aproximadamente dos israelitas, falam que alguns povos estavam ali junto com eles, mas o que nós percebemos, irmãos, quando Deus coloca a lei é para o homem ter o limite. Por isso que Deus colocou a árvore do bem e do mal e a árvore da vida no jardim do Éden, para que o homem pudesse ter limite. Deus falou para não comer da árvore do bem e do mal. O que acontece? O homem vai e come, ou seja, o homem tem que ter limites. Mas a primeira civilização a ter leis como a de Moisés, como a que Deus deu para Moisés, foi o código de Hammurabi, ou seja, lá na Babilônia, não era ainda Babilônia ainda, mas lá já tinha Hammurabi, tinha feito várias leis para que pudesse ser constituído Estado, aonde ele vivia. Nós temos as nossas leis regida, o caso, baseada na Bíblia. As leis que regem o nosso país são baseadas na palavra de Deus. Então nós percebemos, irmãos, que quando ele coloca a questão da lei aqui, é para quê? É para que o homem possa ter limites. O homem precisa ter limites. E o homem só sabe que tem limite pelo seu intelecto, pela sua inteligência e pela sua consciência. Porque o que é o tribunal no homem é a sua consciência, que o julga e também o que o absolve. Então nós percebemos que quando o apóstolo Paulo está falando acerca disso, ele está querendo retratar o quê? Que o homem, que a lei é espiritual. Ele não está falando da lei carnal, ele não está falando da lei que ficou para trás, agora a gente vive na época da graça. Não, irmãos, ele está falando da lei ao qual limita o homem a certas circunstâncias nessa vida. Limita o homem para não pecar contra Deus, para ele não transgredir as coisas do Senhor. Que limita o homem acerca de fazer coisas, meus irmãos, que até hoje nós usamos as coisas que foram colocadas lá atrás. Na época de Moisés, nós colocamos hoje para nós vivermos bem em sociedade. Então, quando ele fala da espiritualidade, ele está querendo dizer o quê? Da questão das pessoas estarem, acatando essas leis morais para que não venham perder a sua espiritualidade, para que venham fortalecer a sua espiritualidade cumprindo aquilo que Deus mandou. Aquilo, que nós pudéssemos dizer, aquilo que Jesus designou. Então quando ele fala que a lei é espiritual, é porque a lei é espiritual mesmo. A lei está dentro do homem, como nós falamos. Há um tribunal dentro do homem. Então a lei está dentro do homem. O homem tem noção daquilo que é certo para ele e daquilo que é errado. Então nós percebemos que ele está querendo dizer o que aqui? Que o homem sabe, que o homem tem noção. E quando ele fala um pouquinho mais para trás, que parece que o homem tem mais no caso, facilidade para pecar do que para não pecar. Então é uma luta entre a carne e o espírito, para que não venha entristecer o Espírito de Deus. É uma luta constante que nós vemos. Mas o que acontece? Essa lei está dentro de nós. E quando ele fala aqui, mas eu sou carnal. Então eu sou carnal. Como que eu vou cumprir esta lei? Como que eu vou cumprir os mandamentos, aquilo que Jesus designou para que eu fizesse? Só em Cristo Jesus nós podemos fazer a vontade de Deus. Nós podemos colocar
todas as nossas ansiedades e cumprirmos aquilo que Deus mandou. Então, quando nós percebemos que eu sou carnal, ele já está colocando que ele é falho, que ele é um homem ao qual precisa da presença de Deus. Mas mesmo assim, ele sabe aonde está certo, onde ele está acertando e aonde ele está errando. E quando ele fala, vendido sob o pecado, nós nesse mundo, nós estamos entregues ao pecado, né? Se nós fôssemos perceber, todas as coisas possibilitam para nós pecarmos, para nós transgredirmos aquilo que o Senhor nos mandou, aquilo que o Senhor nos designou, aquilo que o Senhor nos colocou para cumprir. Mas, quando nós olhamos para Jesus, nós conseguimos vencer tudo isso. Não só olhar, praticar a sua palavra, se esforçar na sua presença, automaticamente nós conseguimos cumprir aquilo que Deus mandou que nós fizéssemos. Então, quando nós temos a lei que está dentro de nós, nós temos que ter a noção do seguinte: o domínio do pecado em nossas vidas, é claro, meus irmãos, existe. No sentido de que nós sabemos aquilo que é certo e que é errado. O domínio, quando nós falamos o domínio, né, é a sucessão daquilo que vem lá atrás, os erros que os homens cometeram e que vem chega aos nossos dias. Então, como nós falamos dominar, nós somos dominados pelo pecado, é que tudo parece, né, que tudo indica que nós seremos destruídos. Mas por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Para que nós venhamos ter a possibilidade de vencer este pecado, de vencer, né, essa transgressão, muitas das vezes, esses desejos pecaminosos que nos assolam. Então, quando nós olhamos aqui que nós somos vendidos sobre o pecado, nós percebemos o quê? Que nós estávamos entregues ao pecado, mas agora nós podemos fazer a vontade de Deus, né? Então, quando nós falamos acerca da lei, nós temos um tribunal dentro de nós. E não adianta dizer que não sabe, porque nós sabemos sim aquilo que é certo e que é o errado. E o pecado não pode nos dominar. Nós temos que vencer as tentações, nós temos que vencer os nossos desejos que nos faz estar distante de Deus. Então perceba, se você sabe o que é certo e o que é errado, por que não é mais fácil fazer o que é certo? Mas aí ele diz, como eu sou vendido sobre o pecado, parece que eu tenho mais facilidade para fazer aquilo que não é da vontade de Deus, fazer aquilo que o Senhor, né, desagrada a presença de Deus. Então, hoje nós percebemos que aquilo que Deus colocou, nós temos que cumprir. Porque se nós não cumprirmos, meus irmãos, nós ficaremos com certeza nessa terra frustrados e provavelmente sem salvação. Mas quando ele aceita, ele fala assim, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. E depois nós vamos ver que aquilo que eu faço não aprova e tal. Mas a questão aqui é o seguinte, meus irmãos. É a lei moral que existe dentro do homem. Porque o homem, mesmo que ele esteja vendido sobre o pecado, nós percebemos que Deus é poderoso. Nós estávamos mas agora nós somos resgatados. E quando ele vê que nós podemos vencer tudo aquilo que nos assola, tudo aquilo que quer nos prejudicar, automaticamente nós conseguimos chegar. Então, meus irmãos, nós temos que guardar isso. Nós temos uma lei dentro de nós. É ela que nos direciona acerca daquilo que nós estamos acertando e ela que nos direciona acerca que nós estamos errando. Porque nós sabemos aquilo que nós podemos e aquilo que nós podemos fazer, não podemos. Mas é interessante, irmãos, porque parece que a gente sempre vai buscar aquilo que é errado, aquilo que nós sabemos que é errado, aquilo que nós sabemos, meus irmãos, que vai desagradar a Deus. E tem pessoas que chegam num determinado momento que é tão normal praticar esses erros que aquilo que era lei, que era errado, acaba sendo uma lei que parece que é certo. Mas não se iluda, porque se você sabe que aquilo é errado, o pecado hoje vai ser pecado amanhã, depois. A lei que Deus colocou condenando certas práticas vai ser errada amanhã, depois. Eu não estou falando de leis de comer animais, eu não estou falando nada disso, irmãos. Eu estou falando da lei moral. Lei ao qual está dentro de nós, que nós sabemos aquilo que é certo e aquilo que é errado, aquilo que nós podemos e aquilo que nós não podemos fazer, porque quando a gente faz alguma coisa de errado, nós sabemos que nós estamos errando e nós sentimos muitas vezes a tristeza de estarmos, né, um caso assim, transgredindo a lei que Deus colocou. Então guarde esta palavra. Deus, ele quer nos ajudar, você e eu, nós sabemos aquilo que nós podemos fazer para acertar
e Deus vai nos ajudar, Deus quer nos abençoar, porque Ele é todo poderoso. Você ainda que não assinou o nosso canal ainda, é convidadíssimo a assinar. Fique na paz, que Deus abençoe em nome de Jesus. Ok. Estão.